Fluminense está muito próximo de fechar a negociação de um lateral direito e agora já confirmou oficialmente o retorno do atacante John Kennedy. Lá na frente pode ter mudanças, já que o John Arias está negociando sua ida ao Wolverhampton. Temos novas informações sobre essa negociação e tem um jornalista colombiano afirmando que um jogador do futebol de lá é o substituto ideal para o Arias na visão do Fluminense, e essa negociação pode envolver uma troca de jogadores. Muita coisa para a gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. O Fluminense está muito perto de fechar a negociação do lateral direito Lucas Calegari com o futebol da Turquia. Essa informação vem do jornalista Tom Bogert, que é do canal Give Me Sport, lá da especialista, né, na MLS, no futebol estadunidense. Vale lembrar, né, o Calegari jogou no LA Galaxy dos Estados Unidos. De acordo com ele, Calegari está muito perto de assinar a sua transferência para o Eyüpspor, lá da Turquia. O Calegari, né, vale lembrar aqui rapidamente, né, surgiu lá na base do Fluminense em 2020, subiu com o Odair Hellmann, chegou a ser titular, passou por oscilações, no final de 2022 começou a ser utilizado como lateral esquerdo pelo Fernando Diniz, e aí foi, né, no começo de 23, emprestado ao LA Galaxy dos Estados Unidos. Tinha lá uma opção de compra, até o time estadunidense estava interessado em comprar, mas o jogador acabou sofrendo uma grave lesão no joelho, e aí acabou não sendo comprado. Retornou ao Fluminense e foi emprestado ao Famalicão, lá de Portugal, jogou a última temporada no futebol português. Existia também uma opção de compra por parte do Famalicão de 1 milhão de euros, dá cerca ali de 6 milhões e meio de reais, mas essa opção de compra acabou não sendo exercida. Agora, de acordo com esse jornalista, ele está a caminho do futebol turco. Vale lembrar, né, ainda no mês de junho, saiu uma informação de que o Odair Hellmann, atual técnico do Atlético Paranaense, que foi quem subiu o Calegari para o profissional do Fluminense, o Odair pediu a contratação dele por parte do Atlético, mas parece que não avançou e ele está indo mesmo para o futebol turco. Resta saber quais são os moldes dessa negociação, tá? Se o Fluminense está reemprestando o jogador ou se ele está indo em definitivo. Fato é que o Calegari tem contrato com o Fluminense somente até dezembro desse ano de 2025, então eu particularmente acho improvável que seja um novo empréstimo. Tendência é que ele esteja indo em definitivo para o futebol da Turquia. Toda a sorte do mundo ao Lucas Calegari nessa nova etapa da sua carreira. E falando em jogador que estava emprestado pelo Fluminense, agora é oficial, o Fluminense anunciou o retorno do John Kennedy. A gente já sabia, né, que ele voltaria, o técnico do Pachuca já havia falado com todas as letras que ele voltaria para o seu antigo clube, que é o Fluminense. O Pachuca também já havia publicado, né, agradecendo pelos serviços prestados e desejando boa sorte para o John Kennedy na nova etapa da carreira. Agora foi a vez do Fluminense de confirmar oficialmente que tanto o Flu quanto o Pachuca entraram nesse acordo pela antecipação do fim do vínculo de empréstimo do Urso. O John Kennedy vai então voltar para o Fluminense, ser mais uma opção ali para o Renato Gaúcho para utilizar ali como centroavante. A gente sabe que o Fluminense está com uma carência muito grande nessa posição, o Germancano não vem jogando bem, o Everaldo tem medo de chutar pro gol, né? Então, assim, é um cara que, já falei aqui algumas vezes, por mim não teria nem vindo para o Fluminense, quem dirá tá aqui até hoje. E aí o John Kennedy surge como mais uma opção para essa posição. Foi um pedido até do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho bancou esse retorno do John Kennedy, falou que, enfim, as questões extracampo do John Kennedy ele é capaz de lidar, fazer o John Kennedy ter foco, né? O John Kennedy até na chegada aqui ao Rio de Janeiro, ele desembarcou nessa quarta-feira pela manhã, aliás, uma informação trazida, né, em primeira mão pelo Wilson Forte, nosso repórter aqui da Central Fluminense. O John Kennedy falou, né, que se considera muito mais maduro e mais focado nesse retorno ao Fluminense. Já se representou ao CT, esteve lá hoje à tarde, né, já reviu os companheiros, o Fluminense já postou sobre isso, e aí vai começar esses trabalhos com o técnico Renato Gaúcho. A expectativa é de que o John Kennedy tenha condições de jogo para o Fla-Flu desse próximo domingo, né? Jogar amanhã contra o Cruzeiro vai estar muito em cima para o John Kennedy, mas no domingo, no Fla-Flu, a expectativa é que ele esteja assim, disponível para o técnico Renato Gaúcho. Fisicamente não é uma grande preocupação, né? Já que ele estava em atividade, né? Ele não está vindo de período de atividade, jogou inclusive a Copa do Mundo de Clubes pelo Pachuca, então assim, fisicamente o John Kennedy está apto, é mais questão de se integrar ali novamente, se reintegrar com o grupo e ganhar a posição nos treinamentos. Outra grande dúvida da torcida tricolor é se o John Kennedy vai
recuperar, né, a sua camisa 9. O John Kennedy, na última passagem, usava o número 9 aqui no Fluminense. Ele acabou saindo e hoje o Everaldo é o camisa 9 do Flu. Então, existe essa dúvida, né, se o Everaldo vai ceder a camisa 9 para o Menino Rei ou se o John Kennedy vai utilizar alguma outra numeração. Vale lembrar, né, a primeira passagem dele, antes dele ter sido emprestado para a Ferroviária, ele jogava com a camisa 23. Aí, logo que ele voltou da Ferroviária, ele usou a camisa 39, até o Fluminense decidir dar aquela moral para ele e colocar a camisa 9 para o John Kennedy. Eu quero falar agora um pouquinho sobre a negociação do John Arias. Tem novas informações da tentativa de acordo de Wolverhampton, Fluminense e Patriotas da Colômbia, que detém 50% dos direitos do meio-campista colombiano. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. Eu gosto demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, para o Edinaldo, lá da Bahia, para o Milton Frank, de Minas Gerais, para o da Mata, de Petrópolis, e para Sara Salatiel, de Niterói. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. É que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense, então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Combinado? Vamos falar um pouquinho então dessa situação do John Arias, por quê? Vamos lá, gente, essa informação é do Vitor Lessa e de acordo com ele o Fluminense deseja ficar com pelo menos 70% do valor da venda do John Arias. O Fluminense esperava uma nova proposta do Wolverhampton ontem, terça-feira, e essa proposta acabou não chegando, não acontecendo. Vale lembrar, né, a primeira proposta de cerca de 20 milhões de euros, valores totais ali que o Wolverhampton fez ao Fluminense, foi recusada. O Fluminense apresentou os novos valores, né, o que o Fluminense gostaria de receber nessa negociação, e ficou no aguardo dessa nova proposta oficial por parte do Wolverhampton. Só que a grande questão aqui é justamente essa separação dos direitos econômicos do John Arias, porque, vamos lá, todo jogador tem 100% de direitos, né, 100% é o todo. O Fluminense tem 40% do John Arias, o empresário tem 10% e o Patriotas da Colômbia tem 50%. Com isso, numa negociação de 20 milhões de euros, o Fluminense ganharia menos de 10 milhões de euros nessa negociação. Quem ganharia mais seria o Patriotas, ganhando 10 milhões de euros pelo John Arias. E o Fluminense entende que, por ter sido a vitrine do jogador, né, se o John Arias estivesse até hoje no Patriotas, ele não estaria recebendo a proposta do Wolverhampton, mesmo que o Patriotas tenha direito a uma porcentagem maior, o Fluminense entende que deveria ganhar mais do que esses 40%. Então, daí que surge essa questão dos 70% que o Fluminense está querendo. E aí, vão haver fases de negociação, tentando entender os dois lados da moeda, tá? O Fluminense entende que consegue pressionar o Patriotas. O Patriotas é um clube da segunda divisão da Colômbia, é um clube bastante modesto, então assim, não tem faturamento nem perto desse valor que receberia com o John Arias. Então acho que o Fluminense entende que pode pressionar no sentido de, cara, se eu não receber uma fatia maior do que esses 40%, se eu não receber 70% dessa negociação, eu não vou vender o John Arias. E aí o que acontece? O Patriotas tem esses 50%, os 50% de zero, porque não tem venda, é zero. Então eles não ganham nada. Para o Patriotas é interessante ganhar algo. E aí é aquele famoso ditado, mais vale um na mão do que dois voando. Então talvez o Fluminense tente pressionar o Patriotas nesse sentido, de olha, melhor você aceitar que eu ganhe uma porcentagem maior, porque senão eu não vou vender. E aí você não vai receber nada, no final das contas. Tem também o interesse do próprio John Arias jogar no futebol europeu, que pode criar uma pressão ali para o próprio empresário do John Arias, que tem 10% dos direitos, ceder essa porcentagem ali para o Fluminense, já que, ou parte dela, né, para realizar o sonho do cliente dele e tudo mais. Isso é uma possibilidade. O Fluminense vai negociar com essas duas partes, está negociando com essas duas partes para receber mais do que esses 40%. É uma situação que ocorre, tá? Em negociações desse tipo, ocorre com certa frequência. Muitas vezes o clube que tem a fatia menor não aceita. A gente lembra lá em 2022, se eu não me engano, quando o Tigres do México tentou contratar o Nino, o Fluminense tentou isso para cima do Criciúma. O Fluminense tinha 60%, o Criciúma tinha 40%. O Fluminense tentou receber uma fatia maior e o Criciúma recusou, por isso que a negociação não foi para frente. O Nino acabou não sendo vendido naquela altura, foi vendido só no final de 2023, começo de 2024, para o Zenit da Rússia. Do outro lado da moeda, o Patriotas, ele tem o direito, vamos dizer assim, né, ao seu lado, já que o contrato assinado dá 50% dos direitos econômicos ao Patriotas nessa venda do John Arias, e eles podem simplesmente apostar, digamos assim,
de que o Fluminense não vai conseguir se segurar e vai acabar cedendo à vontade do jogador e ao assédio do Wolverhampton. Nesse sentido, se o Patriotas apostar nisso, ele mantém esses 50%, bate o pé de que o Fluminense vai acabar aceitando essa proposta e ficando com 40%. O que vai acontecer, a gente não tem como saber. São negociações que estão rolando, o Fluminense está com essa postura de querer esses 70% do valor, e aí vai ser a negociação ali entre o Mário Bittencourt, o César Guzmán, que é o presidente do Patriotas, e o Jean Franco, que é o empresário do John Arias, para chegarem ali num denominador comum, porque o Fluminense não está muito afim de perder o John Arias, a verdade é essa, o Fluminense não quer vender o John Arias. Financeiramente, o Fluminense, assim, claro que dinheiro é sempre bom, o Fluminense não é um clube rico, mas não é o momento que o Fluminense está mais com pilhas na mão de precisar de grana. Então, o Fluminense consegue fazer um pouco mais de jogo duro. Mas o John Arias quer ir para a Europa, tem esse sonho. O empresário dele, claro, quer realizar o sonho do cliente. O Patriotas quer que o John Arias seja vendido para faturar. E o Wolverhampton não quer comprar o jogador. Então, assim, de certa maneira, o Fluminense também tem a questão de ficar meio assim, de prender o jogador aqui contra a vontade, digamos assim, por mais que tenha contrato. Então, assim, é como se todas as partes meio que estivessem convergindo para que ele seja negociado ao Wolverhampton. Então, já existe uma boa vontade, por assim dizer, para que essa negociação se concretize de uma maneira que fique bom para todo mundo. Para o Fluminense receber somente 40% da venda do John Arias seria péssimo, é isso que o Flusão está tentando, de acordo com a informação do Vitor Lessa, bater o pé. A gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer nessa negociação, mas fato é que o Fluminense não quer receber somente os 40% que tem direito. E aí, com a saída do John Arias, muito possível, eu diria até provável nessa janela de transferências, a torcida tricolor naturalmente fica apreensiva, preocupada, pensando, meu Deus, tá bom, mas como é que a gente vai fazer? Porque o John Arias é o principal jogador do Fluminense, sobretudo do meio para frente. E agora? O que vai ser do Fluminense? E aí tem uma informação vindo lá da Colômbia, do jornalista Pipe Sierra. De acordo com ele, o Fluminense já localizou um substituto ideal para o John Arias no mercado. A informação que o Pipe Sierra traz é de que o Fluminense entende que o Marino Inestrosa, atacante do Atlético Nacional, é o substituto ideal para o John Arias e pretende fazer uma oferta pelo atacante. O Inestrosa tem 23 anos, tem se destacado bastante no futebol colombiano. A gente já falou sobre ele aqui nessa última semana, é um jogador que já foi até sondado pelo Fluminense antes da Copa do Mundo de Clubes, e o Fluminense, de acordo com essa informação, entende que ele seria o nome ideal para substituir o John Arias. Só que existe um grande problema nessa situação, né, uma grande questão. O Inestrosa já esteve na mira do Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, e na época o Nacional pediu cerca de 10 milhões de euros para negociar o atacante. Um valor muito alto para o Fluminense, a gente sabe muito bem disso. Então, a informação que o Pipe Sierra traz é de que o Fluminense pode envolver um jogador nessa negociação. E esse jogador seria o Kevin Serna. A gente sabe das negociações que têm acontecido pelo Kevin Serna, das informações, das declarações do empresário. O empresário dele, Narciso Algamis, já deixou bem claro que o Atlético Nacional da Colômbia, que é justamente o time do Inestrosa, e o Alianza Lima do Peru, que é o ex-time do Serna, tem interesse na sua contratação, então pode haver esse bem bolado, vamos dizer assim, nessa negociação. O Fluminense pode enviar uma proposta que seria ceder o Kevin Serna ao Atlético Nacional mais uma quantia em dinheiro. O Inestrosa vale mais no mercado do que o Kevin Serna, então o Fluminense faria essa negociação mandando o Serna para lá, mais uma grana para contratar o Marino Inestrosa, atacante do Atlético Nacional, em caso de saída do John Arias. Né? A informação do Pipe Sierra é de que o Fluminense entende que o Inestrosa é o substituto ideal para o John Arias. Se conseguir haver uma reviravolta e o Arias ficar no Fluminense, dificilmente o Flu faria esse investimento alto no atacante de 23 anos lá do futebol colombiano. Dando rapidamente a minha opinião, não sou contra a vinda do Inestrosa, não. As credenciais desse jogador são excelentes, tá? Só que eu tenho muito receio se eu liberaria o Kevin Serna. Porque a gente sabe como é que funciona a adaptação de jovens jogadores em geral, mas jovens também acontece muito isso, a um futebol de outro país, outra cultura, etc e tal. Se pegar o elenco aqui do Fluminense, por exemplo, o Flu contratou no começo do ano, por 5 milhões de euros, o Lescano. O Lescano praticamente não joga. É um jovem jogador, paraguaio, tá vindo, tá se adaptando. Mas a gente precisa de um ponta para hoje. Né? Se o Arias sair, a gente precisa para ontem de um atacante. Então, eu acho que é uma situação um pouco arriscada. Não que o Inestrosa não tenha futebol e não tenha as credenciais para o Fluminense. Ele tem muito. Mas eu não tenho a garantia de que ele já vai chegar jogando. E o Kevin Serna, por bem ou por mal, é um cara que já está adaptado aqui, já entrega os seus gols. É um cara que, a gente falou sobre isso, formação do GE, a comissão técnica do Renato Gaúcho gosta bastante. Então, assim, é um cara que a gente já, bem ou mal,
pode contar e a gente já sabe o quanto pode contar. Ao meu ver, o ideal era ter os dois. Trazer o Inestrosa e manter o Kevin Serna. Eu não liberaria o Kevin Serna nessa janela de transferência. Eu acho que é um jogador que ainda pode entregar muito ao Fluminense, por mais que eu ache ele bastante limitado tecnicamente. Mas ele tem o seu valor ali, tem a sua utilidade a nível de elenco. Eu não liberaria, pelo menos por enquanto, o Kevin Serna. Mas também não acho nenhum absurdo, tá? Se essa negociação acontecer, não acho que é um absurdo. Ai, meu Deus, um crime, o Fluminense liberou o Serna para trazer o Inestrosa. Mas eu tentaria outros meios para contratar esse jogador que pode sim ser um grande reforço para o Fluminense. Quero saber a sua opinião, torcedor tricolor ligadinho aqui na Central. Inestrosa seria um bom reforço para o Fluminense? Seria um bom substituto para o John Arias? Ou você trocaria o Kevin Serna por ele? Então comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.